Olá, estudantes! Primeiro ano, ensino médio, mediação tecnológica do estado de Rondônia. Bem-vindos para mais uma revisão de filosofia. Sou o professor Hélio. Estava aqui pensando, refletindo, analisando qual revisão, qual o conteúdo que eu vou priorizar para vocês fazerem atividades. E já escolhi, tá? Vamos lá agora, leia. A filosofia árabe, gente, olha que legal, né? Estamos conhecendo um novo patamar, né? Uma introduçãozinha sobre a filosofia de outros lugares, né? A herança, né, grega no Ocidente cristão. Com a queda, nós vimos na aula, tá? Com a queda do Império Romano, do Ocidente, a implantação do modo de produção feudal, a cultura greco-romana quase, gente, desapareceu, ó, muito pouco. A herança cultural grega foi preservada nos mosteiros pelos monges. À medida que as obras de Platão e Aristóteles eram traduzidas, preservava-se o quê? A concepção de ciência greco-latina. O saber subordinava-se a critérios religiosos, porque estava guardado aqui, ó. Diversos teólogos, ó, gente, teo é Deus, ó. E aqui é estudo, né? Estudo sobre Deus. Adaptaram o quê? O pensamento antigo à fé cristã. Olha só, galera. Aí se pairou bem, se destacou mais na Idade Média. Ó, aí vem a ciência medieval, pouco aproveitou da herança helenística de Alexandre, né, o Grande, e das pesquisas dos árabes. Pouco se aproveitaram. Agora vamos ver um pouco o que os árabes contribuíram, deixaram de contribuição. A gente viu, por exemplo, é assim uma introduçãozinha, porém tem outras, né? Vocês podem ir além. Lá no Renascimento cultural árabe, iniciou-se o que? Lá pelo século 8, depois de Cristo, em Bagdá, ó. O movimento intensificou-se no século seguinte, com a criação da Casa da Sabedoria. Gente, olha só, esse nome podemos até colocar em destaque a nossa sala de aula, a nossa casa, a nossa escola, ó, Casa da Sabedoria, porque nós vamos buscar o saber lá. Centro de estudos que agregou o quê? Um corpo de sábios e tradutores de obras científicas vindas da onde? Da China, da Índia, de Alexandria e da Grécia clássica, né? Traduziram as obras de Platão, ó, de Aristóteles, os clássicos. Plotino, daí criaram o quê? Observatórios astronômicos. Intensificaram estudos de óptica, né? Geografia, geologia, meteorologia e além de aperfeiçoarem a astronomia e a medicina e a alquimia. Aqui já entra a questão da óptica, né? Do estudo da física, o professor de geografia. A geologia entra no campo da geografia. Meteorologia também. E o quê? A astronomia da física e medicina, né? Entra na questão das nossas de biologia. E a alquimia, que é a química, né? Vamos ver um pouco sobre Avicena. Ele foi leitor de Aristóteles. Gente, nós devemos sempre ler esses clássicos, tá? Mas também incorporou teorias neoplatônicas. Neo é novo. Teoria nova de Platão. Para ele, para quem? Avicena, o universo se divide em mundo terrestre, feito de objetos materiais, mundo celeste, alcançado pela inteligência, e Deus, que é a pura essência. Veja, é uma tríade, tá? O mundo para ele, Avicena, é uma tríade. Se divide em 3. A filosofia de Avicena é uma tentativa de quê? Construir um sistema coerente e abrangente que esteja de acordo com as exigências religiosas, gente, da cultura muçulmana. A universalidade das nossas ideias é o resultado da atividade da própria mente. Veja que interessante pensar isso.
Existe outro que deixou contribuição, o Averroes, outro pensador árabe, ok? Vamos lá. Ele conservou a mente aberta na discussão dos embates entre fé e razão, né? O Agostinho também, lá o Tomás de Aquino, etc. Tentou separar a fé da razão, para que estas tivessem autonomia, ó. Muito interessante. Formulou a tese de que existiriam duas espécies de verdade. Uma religiosa, né? Deus criou o mundo do nada, e outra filosófica, que o mundo é coeterno com Deus. A cultura árabe exerceu indiscutível influência no desenvolvimento da ciência, inclusive no Ocidente, entre os séculos 8 e 12. Olha aí, pessoal, vem aqui comigo, ó. Agora vocês vão fazer o quê? Vamos lá. Vocês vão fazer, olha aí, atividade. Eu vou dar uns minutinhos para a gente já voltar. Um exercício. Exercitar para que vocês reforcem essa aula que falamos antes, tá? Ok? Vamos lá. Boa atividade. Opa! Olha só, tirando dúvidas, estou aqui esperando vocês terminarem e vou apresentar as minhas questões, minhas respostas, para ver se condiz com a de vocês. Vamos colocar um paralelo, a do professor e a dos estudantes, primeiro ano. E os professores presenciais vão mandar para mim, né? Eu vou mandar aqui para nós, vamos ver se está certo ou errado. Se tiver errado, a gente vai dar uma dica para melhorar. Se tiver correto, parabéns! Vamos lá para a nossa atividade, olha lá. Primeira, questão 1. Avicena nasceu em Afshana, né? Até difícil de falar. Atual Uzbequistão. Cerca de 980. E faleceu em Ramadã, no Irã, em 1037. Além disso, ele foi leitor de Aristóteles, falamos agora há pouco, lembram? Mas também incorporou o quê? Teorias neoplatônicas em suas obras. Já falei, gente, neo é novo. Então, Platão vem dele, neoplatônicas. Agora a pergunta está aqui, Para Avicena, o universo se divide em 3 partes. Quais são? Está a resposta aqui, vamos lá. Na letra A, ele falou que o universo se divide em água, gelo e fogo. Será? E a letra B, ele disse que o mundo se divide em mundo terrestre, celeste e Deus. C, ele disse que se divide em mundo aquático, mundo das nuvens e terra. D, ele disse que se divide em campo, adubo e terra fértil. Olha aí o pessoal rural, será que é isso? Cocá, gente, flechas e anzóis, as comunidades aí, gente. Em qual dessa questão Avicena, né? Ele disse que o mundo se divide. E aí, qual é a resposta? Colocamos algumas questões do nosso cotidiano. Vamos lá. Qual é? Então, acertou. Quem optou pela alternativa? Vamos lá. Olha. Vamos confirmar aí, galera. Mundo terrestre, gente. Que a Terra, né, é algo material. E o mundo celeste. E Deus. Diz que o universo se divide nessa. Eu chamei antes, falei, tríade, né? Que é 3. Gente, vocês, aprendendo palavras novas. Próxima, número 2. Os árabes, filosofia árabe e questões sobre os árabes, né? Exerceram longa e fecunda influência no continente europeu, a qual teve início no século 7. Lá ocorreu em diversas regiões do Oriente Médio, depois por todo o norte da África, alcançando o quê? Portugal e Espanha. E também, gente, isso aconteceu também no início do século 8, essa expansão, né, esse crescimento, vamos dizer, esse avanço do pensamento árabe. Porém, a pergunta, o renascimento cultural árabe iniciou-se no século 8. Em qual local, gente? Vamos lá, os professores de geografia estão atentos aí. Em qual local? Em Porto Velho, onde eu estou? Em Rondônia, onde nós estamos?
Lá em Mileto, onde nasceu Tales, né, na Grécia, ou em Brasília, ou em Bagdá. Olha só, vem aqui comigo. O renascimento cultural árabe iniciou-se no século VIII, em qual dessas cidades? Essa tá muito fácil, né? Ela é muito, complexidade dela não tem muita, né? Não vai além. Então, é bem fácil de responder. E qual é? Vamos aí? Eu vou apertar o botão. Então, a alternativa correta é... Veja bem, Bagdá, galera. Olha. Ó, se você analisar, o que poderia confundir um pouco era esse, né? Mas é Grécia aqui, ó. Aí aqui a gente já sabe que é no Brasil, né? Essas três. Então, se é árabe, né? O pensamento árabe é em Bagdá. Ok, parabéns a quem acertou e vamos lá para quem não acertou. Gente, ó, vem aqui comigo. O Se Liga no Enem é para nós ficarmos, ó, com questões, nós trazemos aqui para vocês. Não só a disciplina de filosofia, mas outras disciplinas. Trazemos questões que já caíram nas versões anteriores do Enem e questões que são paralelas. Às vezes a gente não encontramos uma questão que caiu referente ao conteúdo, mas nós a criamos aqui para vocês terem uma noção de como que é o Enem. E o Se Liga no Enem para isso, para vocês ficarem familiarizados, né? Vamos lá? Quando chegar no Enem, gabaritar. Primeira questão, questão 3 do Enem, vamos lá. Filósofos, ó, mais de um, certo? Como Al-Farabi, né? Avicenna e Averroes, trabalharam largamente com elementos de quê? Da filosofia grega. Então, praticamente, pode-se dizer que lá a filosofia se iniciou nos gregos, né? Porque depois o Ocidente começou a se abster, né, da filosofia para aprender um pouco a filosofar. Um pouco e muito, né? Pensando-nos a partir de quê? Uma visão islâmica, mas guardando grande originalidade e liberdade de pensamento. Gente, ó, a filosofia funciona assim. Ó, o início, né? Vamos dizer, da filosofia. Vou colocar aqui. Vamos supor, vamos ver se eu sei fazer o PIR, tá aqui, ó, da filosofia. Aí tem vários filósofos, ó. Aí vamos supor que o professor esteja aqui, ou você, né? Vamos supor. Gente, vocês vão estudar, ó, esses filósofos, as teorias deles. Aí vocês vão guardar a cultura de vocês, tá? Preservar. Não é que vocês vão aceitar a ideia deles ou trazer para... Pode ser que ocorra, mas a priori, gente, a princípio, vocês vão criar uma cultura, né, dentro da sua cultura, essa filosofia, esse pensar. Vamos lá para a pergunta. Os filósofos como Al-Farabi, né, Avicenna e Averroes fazem parte de quê? A resposta está ali, está bem facinho, é só escolher. Letra A, filosofia rondoniense. Ou B, filosofia brasileira. Ou C, filosofia árabe. Ou D, filosofia egípcia. Ou E, filosofia atual. Que atual quer dizer contemporânea. Gente, ó, esses pensadores, vamos lá comigo, esses pensadores fazem parte de qual filosofia? Tá aqui, ó. Eu vou dar uma dica, ó. Professor Hélio, professor Luciano e outros professores de filosofia e etc. E vocês até que estão aí, ó, filosofando, né? Com certeza. Vocês fazem parte da filosofia o quê? Rondoniense. E ao mesmo tempo, de maneira mais ampla, vocês fazem parte da filosofia brasileira. Veja bem que interessante, ó. Vocês já eliminaram duas questões, né? Será que os árabes são dessa aqui, ó? E agora? Já até respondi, né? Então, a resposta correta é... Vamos lá? Olha aí. A alternativa... Olha, gente. Até respondi, eu digo. Ó, será que os árabes, né? Se estamos falando de filosofia árabe, né? Claro que eles estão inseridos nesse contexto, né? Desse ânimo, nessa pesquisa, essa análise. Veja bem, eles têm uma cultura, né? Questão do Islã, mas eles preservaram algumas culturas essenciais da filosofia grega, né? Daquele povo. Como já falei, a gente sempre busca entender e compreender o outro lado, né? Próxima questão, número 2.
4 quer dizer, desculpa. Apressado é. O movimento da cultura árabe intensificou-se no século seguinte, com a criação da Casa da Sabedoria, ó. Gente, fazemos a nossa Casa da Sabedoria, tá? Centro de estudos que agregou o quê? Um corpo de sábios e tradutores de obras científicas, vindas da China, da Índia, Alexandria e Grécia. Ó, a pergunta: além de traduzirem as obras de Platão, Aristóteles e Plotino, os árabes, tá? O que eles criaram? Os árabes. O movimento cultural árabe. Além de traduzir essas obras, o que eles criaram? Gente, ó, uma dica para vocês. Aqueles que pretendem seguir os estudos, a partir do 3º ano lá, tem ainda 2 anos para vocês, né? Aqui no nosso estado tem universidade que tem arqueologia, muito legal de trabalhar, estudar pesquisas. Já pensou você ir na Amazônia, né, pesquisando, descobrindo novas formas, novas maneiras, como esse povo pensava antes, para poder entender a cultura deles e trazer para a nossa realidade. Muito legal. Então os árabes também fizeram nessa perspectiva, estudaram os gregos antigos, né? Ó, além de traduzir a obra de Platão, Aristóteles e Plotino, inclusive lá na Idade Média, Tomás de Aquino, Santo Agostinho e outros, eles aproveitaram, graças a essa tradução, né, eles aproveitaram para estudar. Tem um pouco, né, de trazer, demonstrar. Então a alternativa vamos lá, olha lá. Não tem alternativa, mas é discursiva, olha aí, ó. Gente, o que eles criaram além disso, além de traduzir as obras? Ó, criaram observatórios astronômicos. Intensificaram o que? Os estudos da óptica, da geografia, da geologia e meteorologia. E depois pode-se colocar medicina, química, né? E etc. Então é nessa perspectiva. Vamos para o nosso material complementar? Olha aí. Veja bem, que ótimo, ó. Vocês vão rechear o seu conhecimento hoje, ó, filosofia árabe, islâmica, né, judaica, Brasil Escola. Temos aqui, ó. Isso irá reforçar um pouco, né? Vocês vão sanar um pouco de curiosidade, cada estudante, né? É só acessar esse link, ok? Acessando esse link, vocês vão poder complementar essa aula. Ó, só uma dica para vocês, vem aqui comigo. Não fique somente nas nossas aulas, né? Pode ir além. Se queres ser, né, não precisa nem ser filósofo, mas vocês vão analisar. Ser um analítico, pesquisador, influente, tem que saber e etc. das coisas acerca do mundo. Podem pesquisar, gente, né? Analisar isso. E além, tá aí um material complementar para vocês caminharem, tá? Então vamos lá. Tchau, tchau. Um grande abraço.